Olá, pessoas bonitas, interessantes, inteligentes e sensatas do canal Adriana Meirelles. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou vindo aqui em edição extraordinária do recôndito das profundezas do meu ciclo menstrual, gente. Eu fico assim, tem um dia que eu fico doente. Muita dor de cabeça, muita moleza no corpo, dor no corpo, e já é uma rotina. Antes eu ficava os 3 dias, 4 dias, mas agora já até melhorou, agora eu fico só um dia. Ontem eu fui trabalhar normal na escola, mas eu tava me sentindo já, na parte da tarde, já tava me sentindo bem ruinzinha, andei um bocado, fiquei destruída à noite. Hoje eu passei a manhã ruinzinha, agora à tarde que eu já melhorei, e já até compus a música do Kevin, já mandei para ele, uma música que ele solicitou para um novo projeto, O Menino de Lugar Nenhum, que vai fazer uma nova aventura nas profundezas do oceano, vai conhecer as sereias, os animais marinhos. Enfim, muito interessante esse trabalho do Kevin que está vindo por aí. Minha contribuição musical também está indo para ele e eu estou muito feliz. Mas hoje eu vim, como eu relatei para vocês, das minhas profundezas do ciclo, né? Desse período delicado para as mulheres, que a gente fica irritada, a gente fica sentimental, a gente fica com dores reais, dores no corpo e na alma, né? E eu vim comentar sobre um dos últimos acontecimentos na internet, né? Da internet, do mundo virtual, né? Das conversas virtuais, das polêmicas que tem um monte todos os dias, né? A gente é bombardeado por questões, por polêmicas, por assuntos que já deviam estar mortos e enterrados, né? Que já são caso encerrado, já são pacificados, já estão prescritos em lei, né? Já estão estabelecidos em lei, mas esses assuntos sempre vêm à tona através de discursos que têm um interesse muito grande por trás, um interesse de, vamos dizer assim, de elefantes, de grandes estruturas para poder continuar oprimindo aquilo que é diferente, aquilo que não agrada, oprimindo a originalidade e a diversidade do nosso povo. Há pessoas que insistem em padronizar tudo, e a gente sabe que o nosso mundo, a humanidade, ela não cabe em um padrão. Ela é diversa no sentido étnico, no sentido cultural, no sentido de pensamentos e sentimentos, né? E há que se respeitar a diferença entre as pessoas, exceto, gente, crimes, exceto ações e atitudes criminosas, tá? Exceto as demais coisas, características físicas, características de pele, né? Características linguísticas, características sociais, a gente precisa respeitar e melhorar a vida das pessoas, querer melhorar a vida das pessoas, querer dar dignidade a quem não tem, né? E a gente observa, né, no mundo um movimento contrário a isso, né? Pessoas que fazem apologia a atos violentos, fazem apologia ao crime, ao armamento enquanto defesa. Eu acho que tudo é discutível dentro de uma linha tênue e sensata, né? Uma sensatez, né? Dentro de uma estrutura contextual, né? Embasado em estudos, em estatísticas reais, características. Só que a gente vê que não existe um interesse em embasar esses dados, né, em estudos reais, né? Infelizmente a gente caiu nesses 3 anos num discurso assim que está nos levando para o fundo do poço, né? Um discurso de ódio, um discurso que desconstrói toda uma base sociológica, né, de estudos sociais, né, que foram sedimentados durante todo esse processo, estudos que prevêem inclusão social, estudos que prevêem inclusão racial, né, estudos que prevêem inclusão social, né, das minorias, inclusão cultural, e a gente vê essas estruturas serem desconstruídas em 3 anos, né? E é muito triste isso. A gente vê os nossos jovens caindo nessas armadilhas do discurso de ódio, tentando justificar algo terrível,
se embasando em fake news, né? A gente está assistindo esse processo. Eu fiquei muito afetada durante o primeiro e segundo ano, né, de mandato dessa nova estrutura e ideologia. E eu vi que tudo isso está a serviço de uma engrenagem que a gente não tem muito acesso, porque é algo que vem de cima. Mas eu tô aqui não por ser uma autoridade no assunto, apesar de ter estudado algumas disciplinas na universidade, também ser uma curiosa, né, pelas dores da humanidade, por ter passado também pelo ensino médio, que a gente vê em disciplinas como história, esses processos, né, sociais e econômicos, socioeconômicos, que desconstroem todo um processo de estrutura justa de uma sociedade para poder depredar, para poder explorar, para poder passar por cima de alguns direitos humanos. E a gente vê isso se repetindo na história, né? Eu preciso conseguir aquilo, mas aquele pessoal ali está atrapalhando. Então, bora legitimizar a morte deles para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. É mais ou menos isso que acontece. E essas atitudes, essas ações acontecem dentro de uma classe dominante, né, que a gente chama de elite econômica, elite cultural e elite social, né, que estabelece os ditames para uma sociedade e quer livre, né, acesso a todos os recursos naturais dentro de um país e também recursos de mão de obra, né? Ela quer dominar, na verdade. E essa estrutura ela está viva há muito tempo em nosso país. E ela usa os incautos, os jovens que não estão atentos a esse processo, e usa até aqueles que já têm uma tendência ao ódio, tendência a odiar negros, tendência a odiar gays, tendência a odiar algum grupo, né? E pega essas pessoas e usa como frente de batalha. E a gente vê hoje dentro da nossa mídia, dentro do nosso espaço democrático, que a gente conquistou à base de muitas mortes, né? De muitos sacrifícios, né? A gente passou por um período ditatorial no Brasil, onde muitos jovens e muitos intelectuais faleceram, morreram, aliás, foram assassinados. E até hoje muitos corpos ainda não apareceram, né? E jamais vão aparecer. Um período do qual a gente deveria se envergonhar, mas a gente infelizmente se depara com um processo em que pessoas exaltam a ditadura aqui no Brasil, pedem a volta da ditadura, né? E isso é estarrecedor para quem tem a noção, pelo menos, de imaginar o que foi a ditadura, e de tantos filmes, de tantos livros que são decorrentes da época. Eu li o livro de Olga Benário e já me deu assim um panorama assim do que foi a ditadura, né? Aquele processo terrível de tirania, né? Eram verdadeiros tiranos que queriam calar as pessoas e também limitar as suas ações, e conseguiam através da força, através da tortura, através da violência, né? Então, quem é diferente de mim, na cabeça deles, né? Quem pensa diferente merece a morte ou a tortura. E os nossos jovens brasileiros, né? Alguns jovens bastante influentes, até jovens que fazem parte de um contexto religioso, né? A gente vê, aliás, alguns segmentos religiosos apoiando coisas contraditórias ao que o próprio Evangelho nos traz. E a gente vê esses jovens assim soltando palavras ao vento, sem se dar conta do peso dessas palavras, né? Da quantidade de sangue que vem ali naquelas palavras. Gente, se você parar para pesquisar um pouquinho no Google, porque hoje está tudo aqui na mão. Antes a gente ia para enciclopédias gigantes, né? Eu me lembro eu indo para a Biblioteca de Marituba, eu indo para o Centur, né? Quem conhece o Centur aqui em Belém é um grande polo cultural onde a gente encontra biblioteca, cinema, cinemateca, alguma coisa assim, eu não tô lembrada do nome, teatro, várias expressões artísticas e muitos livros.
Eu ia para o Centro, a gente fazia pesquisas pelo colégio, né, no ensino médio. Eu ia para a biblioteca de Marituba, eu ia estudar. Sim, sempre fui uma grande interessada pelos acontecimentos da humanidade, para me entender, para entender o contexto. E se você for agora, hoje está tudo mais facilitado, se você for no Google, no YouTube, pesquisar o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto, quem foram as pessoas que foram atrozmente assassinadas, você no mínimo pararia e pensaria por 3 segundos o quanto é errado a gente apoiar esse tipo de coisa. O quanto isso merece realmente a nossa abominação, o nosso desprezo. Nós não gostaríamos de estar desprezando um jovem, né, com toda a sua potência, inteligência, mas infelizmente ele está usando a inteligência dele para o mal, para influenciar pessoas a acreditar que o nazismo merece um partido político. Gente, eu convido todo mundo, aqui nesse canal a gente quer falar de coisas boas, de arte, mas a arte, ela está sempre presente nesses temas polêmicos. Né? A gente estuda na universidade História da Arte, então a arte, ela está totalmente, a arte e a literatura, elas estão totalmente ligadas à história, né? Contextualizando até a história, complementando a história, porque são registros eternos. Se uma obra de arte for devidamente conservada em museus, né, cuidada, ela é eterna e ela vai contar a história daquele momento que ela foi produzida. Então nós temos diversas manifestações artísticas com relação e manifestações, registros, né, históricos com relação ao Holocausto. Basta você dar um Google, veja as literaturas, veja os filmes. Dentre os mais conhecidos tem a Lista de Schindler e o Menino do Pijama Listrado. Olga Benário. Tem uma série recente também que a Globo vai lançar, ou já lançou na Globoplay, que fala sobre a história de uma brasileira que ajudava, né, judeus a fugirem da Alemanha. Gente, eu convido vocês, nós precisamos nos curar de maus pensamentos ou da ignorância. Eu acredito que esse menino, ele não tem uma maldade dentro dele, porque ele tem ignorância e alguém que o levou a uma tendência errônea. Mas a gente vê frentes políticas aqui no Brasil defendendo ideias semelhantes, oriundas dos Estados Unidos, que tem, né, um clã, né, Ku Klux Klan, tem um partido nazista nos Estados Unidos, em que eles se orgulhavam de matar negros enforcados embaixo de árvores. Ku Klux Klan, eu acredito que seja, nem sei, eu não gosto nem de pronunciar, tanto que a energia dessa palavra é pesada. E eles apoiaram a eleição de um determinado presidente aqui no Brasil. Segundo a nota que eles lançaram, esse tal partido aí dos Estados Unidos, eles se alinhavam totalmente ao discurso do atual presidente, esse que se elegeu, aqui fazendo sinal de arminha. Então, gente, eu sei que muita gente foi enganada, muita gente foi iludida nessas eleições, que muita gente se deu conta, né, do erro que cometeu votando nesse senhor. Mas existem uns 25% da população que votou por tudo isso, né? Por ser racista, por ser homofóbico, por ser elitista, por não querer a ascensão social das classes mais baixas, por querer privilégios. A gente sabe, né, que talvez esses 25% tenham ódio por alguém de uma religião diferente, por alguém de uma concepção diferente, e acha que o único caminho é agir com violência com quem é diferente, para que o que eu sou seja preservado.
Isso é triste. Isso é muito triste. Porque um Estado democrático de direito prevê o respeito a todos os pontos de vista que não queiram prejudicar o próximo. Mas quando se trata de crime, já não é liberdade de expressão, é crime. Então, quando você quer falar, eu não gosto dos judeus, paciência, meu amor. Você vai ter que respeitar a existência deles. Eu não gosto de gay. Paciência, meu amor. Você vai ter que respeitar a existência deles. Eles não têm nada a ver com a sua opinião. Mas é o seu dever respeitar a existência e os direitos que eles têm, que são iguais aos de todo mundo. Eu não gosto dos indígenas. Paciência, meu amor. Os indígenas estão aqui mais tempo que você. Eles são donos dessa terra toda. Eles foram saqueados. Mas você precisa respeitar a existência deles. Só que tem gente que não sabe respeitar e quer atropelar. Tem gente que não sabe argumentar e quer matar, e quer bater, e quer violentar, e quer agredir. As minorias, as mulheres, as pessoas pretas, os indígenas, os homossexuais, as pessoas com deficiência. Todos nós sabemos o que é ser calado ou tentar ser calado numa sociedade. Todos nós já tivemos uma experiência assim. E a gente sente a decepção no olhar de quem vê que a gente não se cala mais e que a gente não volta mais para aquele quarto escuro de antes. E isso causa um ódio, uma frustração que eles querem enviar à tona para tentar nos calar novamente através da violência. Como a gente vê aí o feminicídio. Gente, o nazismo, ele matou mulheres, ele matou crianças, ele matou pessoas com deficiência porque eram vistos como os inúteis, como tranqueira social. Ele matou homossexuais, ele matou judeus, ele matou negros. Não foi só o ódio aos judeus, foi o ódio ao diferente. Porque eles queriam uma raça pura, a raça ariana que Hitler criou, a teoria da raça ariana, e que todo o resto teria que ser dizimado. Isso foi o nazismo. E me causa vergonha, me causa repúdio, me causa muita tristeza observar que pessoas ainda defendam esse tipo de pensamento. Eu lamento muito, mas é com muito amor que eu venho aqui no canal falar e pedir, até pelo amor de Deus, para que a gente possa se debruçar sobre os livros, sobre os vídeos, sobre todo o material que a gente tiver acesso para aprender um pouco sobre a nossa humanidade, sobre a história da nossa humanidade. Para que histórias como essas não se repitam nunca mais. Nunca mais, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquemos com Deus. E que nunca esqueçamos que a educação, ela liberta e ela salva vidas. Quando você realmente se propõe a estudar, a gostar da ciência, né, você salva vidas. Agora, quando você quer fugir disso aos seus próprios interesses, para dar vazão aos seus próprios interesses, aí você mata o mundo. Você joga o jogo do opressor. Vamos prestar mais atenção nisso, tá bom? Beijo pra vocês. Eu sei que as pessoas aqui do canal, elas são pessoas do bem, pessoas que gostam de arte, que gostam de cultura, que gostam de
fazer coisas boas, que têm um coração bom. E sei que também entendem o que foi esse movimento tão ridículo, tão atroz, que foi o nazismo. Então é isso, gente, sem mais. Fica aqui a minha indignação por existirem jovens dentro da política que fazem apologia ao que não existe mais, ao que já a nossa legislação já abominou, já é o caso resolvido, não tem partido nazista, ponto final. E sigamos em frente, estudando e aprendendo e disseminando o discurso do amor, deixando o ódio corroer quem gosta de ódio. Beijos de luz.